Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Finalmente, né? Saiu a lista de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E aí, gostou? Eu, sinceramente, achei uma porcaria. Vou ser bem sincero aqui. Alguns jogadores, né, dão uma cara de um Brasil brasileiro, aquela expectativa do drible, do improviso, do futebol alegre, feliz. Mas alguns nomes, olha, uns não são titulares nem nos seus times. Outros são convocados por questão de marketing, dinheiro, pressão, obrigação comercial. E alguns você não consegue ver explicação lógica para a convocação. Tá? Me desculpa, mas o Carlo Ancelotti, que tem um currículo fantástico, uma experiência absurda no futebol, falou que foi um trabalho de 1 ano, etc. e tal. Alguns jogadores realmente aparecem no último momento, né? Tem jogador que foi convocado que não estava nem nas últimas listas, né? Ou só apareceram nas últimas listas, na última lista. Tem jogador que com muito mérito foi convocado, o caso do Ryan, com muito mérito foi convocado. O caso do Danilo, do Botafogo, com muito mérito também foi convocado. Agora, algumas convocações elas geram estranheza, tá? Estranheza. Outros foram convocados num péssimo momento. E aí será que o Ancelotti quer o quê? Quer experiência ou quer futebol? Ele quer bagagem, currículo, ou ele quer qualidade? Ele não deu a entender na sua convocação, ao meu ver, né, um equilíbrio entre isso. Tem muita experiência e pouca qualidade nos jogadores com experiência. Ele preferiu apostar, talvez, no seu conselheiro Juan, que foi ex-zagueiro do Flamengo, né? Aliás, um senhor zagueiro. Juan, zagueiro de seleção brasileira, Copa do Mundo, né? Ele preferiu dar mais ouvidos ao Juan do que ao que se vê. E aí a gente tem uma convocação com jogadores que atuam no futebol brasileiro, e até bastante, né? O Flamengo com 4 nomes convocados. 4 nomes convocados. 2 deles, sem dúvida, mal convocados. Um que deveria estar na lista não entrou. O melhor jogador do Flamengo, de todos esses que foi convocado, ele não entrou. Não entrou. Para convocar o Igor Thiago, não sei. O Pedro era o nome do Flamengo que certamente deveria estar na lista. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero, em tempo real, aí, vocês escrevendo nos comentários e tal. Os goleiros a gente já esperava e a surpresa foi o Everton, né? O Everton que, sinceramente, não vive nenhum bom momento no Grêmio. Ah, Guilherme, não é possível, ele tá pegando muito e tal. O Everton faz o campeonato no Grêmio do mesmo tamanho que ele fez no Palmeiras, só que o time do Grêmio é muito inferior ao Palmeiras, então o Everton, ele não tem um destaque, né? Mas assim, também, Bento, Hugo Souza, o Everton, para terceiro goleiro, né, galera? Dificilmente vai entrar para jogar, então tanto faz, né? Ele só prestigiou um goleiro experiente em vez de um goleiro, uma incógnita, que atua no futebol do Oriente Médio, ou um outro goleiro que ontem não teve uma... Não que o jogo de ontem, Botafogo e Corinthians, definiu a saída do Hugo e tal, mas que não teve também uma boa performance, né? E assim, não dá pra gente reclamar, porque o Alisson a gente sabe que vai. Enquanto o Tafarel estiver lá na equipe técnica, o Alisson vai para toda a Copa, né? Com 50 anos, 55, né? É o preferido do Tafarel. E a gente também não tem, um super goleiro para chegar e falar, não, esse barra o Alisson. Bom, nas laterais, o Ancelotti já havia indicado na pré-lista que teríamos laterais fracos. Né? Fracos. Ele também traz zagueiros que podem atuar como laterais, né? O próprio Danilo do Flamengo, ele é o Coringa, né? Por que ele foi convocado? Porque ele já não atua em alto nível há muito tempo no futebol europeu, tanto que saiu da Juventus para jogar no Flamengo, onde você tem um futebol menos competitivo na América do Sul e no Campeonato Brasileiro. Digo no alto nível, né? É competitivo na mediocridade. O Danilo é um Coringa, é um jogador muito experiente. Ele pode jogar na zaga, ele pode jogar defensivamente como lateral, né? Vai enfrentar grandes seleções, se passar de fase, aí você já começa a cobrar mais um pouco. Provavelmente o Danilo não vai ser nem titular, né? Você tem o Wesley, que está jogando muita bola, mas como ala, já não mais como lateral, mas é convocado como lateral. Como é que vai ser isso? Na lateral esquerda você tem 2 laterais. O Alexandre vive um péssimo momento no Flamengo.
Até ontem vendo o fechamento com o André Rizek, Denilson, o Felipe Melo, o Abel Neto, a Ana Thaís, todos contrários à convocação do Alexandre. Porque vive um péssimo momento, não tá bom. Não tá bom, mas é o lateral que vai para a Copa. E o Douglas é um lateral comum, nota 6, mas que tem uma veia ofensiva mais apurada, um jogador mais jovem, né? Mas atua no fortíssimo futebol russo. Eu acho que tinha lateral melhor, até no futebol brasileiro, para ele olhar com mais carinho, um jogador com mais peso de seleção brasileira do que uma aposta, né? O Alexandre entra nisso, um cara já experiente de Copa do Mundo, mas que não está jogando muita bola, não. E aí, até que ponto o Ancelotti não é influenciado pelo Juan, pela equipe que o auxilia, né? Bom, os zagueiros, preferiu não levar o Thiago Silva. Até aí tudo bem, né? A nossa dupla de zaga, ela tá posta. Marquinhos e Gabriel Magalhães, que vem fazendo um campeonataço com o Arsenal, né? Inclusive pode ser já campeão na próxima rodada, não sei, na próxima. O Arsenal fazendo um mega campeonato inglês e o Gabriel fazendo um super campeonato com o Arsenal. Ok, é a nossa zaga. Bremer, bom zagueiro também. Léo Pereira, o mais fraco de todos eles aí. Que, nossa, ontem, no jogo que o Ancelotti viu, o Léo Pereira, o que ele teve de erro, furava a bola, errava lance, marcava errado. E não é um zagueiro nível seleção. Por isso que, até que ponto o Ancelotti ele mesmo escolheu esses nomes, né? Porque não é comum você levar jogadores que estão numa fase ruim. O Flamengo leva gol quase todo jogo. E olha que eu estou falando de um dos melhores times do Brasil, atual campeão da Libertadores da América. Trocou o treinador, mudou a filosofia. Com o Felipe Luiz, o Flamengo era um time muito estável, defensivamente. Teve uma fase ruim no início de temporada, mas com o Leonardo Jardim, o Flamengo é um time muito vulnerável defensivamente. Está lá o Alexandre, está lá o Danilo, está lá o Léo Pereira. E os três foram convocados. E o Pedro, que tinha que ser convocado, não foi convocado. Então a nossa zaga é porque já temos uma zaga titular. Mas no dia que você precisar de um, vai ser como o Thiago Silva não pôde jogar. Entrou quem? O Dante. Vocês se lembram? E aí o resultado 7-1. Porque Dante não é zagueiro para a seleção brasileira. Mas inventaram o Dante, né? E aí no meio campo não tem muito para onde correr. Tirando ali alguns jogadores, a gente pode cismar com um ou outro, mas é aquilo, a gente já sabia, né? O Bruno, que tem que ir para a Copa, claro, Bruno Guimarães, Casimiro, que é o líder, né? Eu achei que o ciclo do Casimiro já tinha se encerrado, mas o Ancelotti gosta muito do Casimiro como líder. O Danilo, que está sendo o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade, atuando no Botafogo, a gente já sabia, né? O Paquetá surpreendeu, porque o Paquetá ele acrescenta pouco no Flamengo, imagine na seleção brasileira. No futebol de alto nível ele estava num time que foi para a zona de rebaixamento, né, o West Ham. Então, não sei por que motivos o Paquetá foi convocado. Para mim um jogador completamente dispensável no Flamengo, imagine na seleção brasileira. E aí vem o grande nome, né? Neymar. Muitos diziam que o Neymar, o Cafu mesmo, falou, não, pelo que eu ouvi, acho que não vai não. Outros, acho que vai. Ontem era quase unanimidade, todo mundo achando que ia convocar. Ou seja, o Neymar já estava convocado desde quando o Ancelotti chegou aqui. Porque ele não ia segurar o rojão de não levar o jogador queridinho da imprensa, de não levar o jogador que atrai marca, que atrai comercial, que atrai dinheiro, e CBF é dinheiro. CBF não é futebol há muito tempo. CBF é grana, CBF é dinheiro, é interesse comercial, futebol fica em segundo plano. Se em final de Copa do Mundo é isso, 98 que o diga, imagine uma convocação. Então o Neymar entra, e aí se eu sou a favor, se eu sou contra, eu acho que o jogador simplesmente não consegue brilhar diante do Curitiba, não consegue brilhar diante de Deportivo Cuenca, vai brilhar numa Copa do Mundo? Não sei, aí eu deixo para vocês responderem, mas também eu acho que seria numa seleção tão ruim como essa que ele convocou, não botar o Neymar, pô, ele botou o Paquetá, então leva o Neymar, pô. Uma seleção ruim, vamos levar o cara que pode desequilibrar. Se fosse um monte de craque, não, todo mundo tá jogando muita bola no Brasil, que isso, tem A, B, C, D, mas não tem, né? Não tem, porque a nossa seleção é fraca. Leva o Neymar. Aí ele não vai querer também segurar o rojão. Em 2002,
O Filipão segurou de não levar o Romário, porque ele confiou em jogadores geniais que ele tinha. Ele tinha Rivaldo, ele tinha Ronaldo, ele tinha Ronaldinho Gaúcho, então tinha jogadores geniais ali. Dava para segurar o Rojão. Agora, não dava. E ele não segurou. Levou o Neymar. Eu confesso que me surpreendeu, a convocação do Neymar me surpreendeu. E aí vem as outras surpresas. Endrick, surpresa positiva. Gostei da convocação do Endrick, seria uma injustiça. Mesmo o Casemiro fazendo panelinha, né, tentando queimar o garoto, tá lá o Endrick. Ele teve problemas com o Ancelotti e tal, por isso que ele saiu do Real Madrid. Não, o Ancelotti mostrou ali realmente humildade e convocou o Endrick, porque era o jogador, vinha sendo pelo menos que desequilibrou no Lyon, jogou muita bola no Lyon, e nos últimos jogos da seleção brasileira mostrou como é que se faz. O Matheus França, o João Pedro, o Igor Thiago, ou sei lá, mas qualquer desconhecido aí que estava naquela lista, mostrou como é que se faz. Que bom que ele convocou o Endrick, porque é o cara que pode, num lance de improviso, decidir um jogo. Vinícius Júnior e Luiz Henrique, para mim, os dois titulares das duas pontas. São dois jogadores que, com o futebol brasileiro, a brasilidade do futebol, o Brasil brasileiro na bola. O Vinícius Júnior tem que esquecer que ele é jogador do Real Madrid quando ele vestir a camisa da seleção. Vinícius Júnior, você é jogador da seleção, irmão, pentacampeão, parte pra cima, dribla, não fica naquele robozismo europeu, porque eu sou futebol europeu e tal. Faz igual o Luiz Henrique, não tem compromisso nenhum com, porque eu tenho que tocar pra trás, não é partir pra cima. Você é melhor do que o marcador, cara. O Luiz Henrique olha pro marcador como fosse o Garrincha olhando pra mais um João. É mais um que eu vou driblar e pronto, acabou. Confiar na sua capacidade. Então, quem sabe o Luiz Henrique na seleção inspire o Vinícius Júnior a jogar como o Vinícius Júnior, como ele sempre jogou. Se é uma coisa que o futebol europeu faz de ruim com o jogador brasileiro, é assassinar a brasilidade do brasileiro. Tem que ser brasileiro nessa Copa do Mundo. Então, confio que o Vinícius Júnior e o Luiz Henrique vão ser duas válvulas de escape interessantíssimas no drible, no improviso, na alegria de jogar futebol. E o Endrick talvez possa trazer isso também. O Rafinha, claro, né, um dos principais, se não o principal jogador do Barcelona, está convocado, é sempre uma esperança, né? E aí vem aqueles jogadores que a gente, sinceramente, não vão acrescentar para mim em nada. Matheus Cunha, Igor Thiago, vão acrescentar em absolutamente nada, né? São os grafites da Copa de 2026, como foi o grafite em 2010, que nem entrou, né? São esses dois aí, né, que não tem know-how para a seleção brasileira. Para mim, Paquetá, Léo Pereira não tinham que estar convocado, o Pedro tinha que estar convocado, né? Ele foi lá para a Arena da Baixada, não foi para ver o Pedro. Enfim. E o Ryan, que eu acho que mereceu também. É um jogador em que eu deposito a esperança de, quem sabe, né, uma próxima Copa, de ser um cara de ter o peso de segurar o Rojão numa Copa do Mundo, vestindo a camisa da seleção brasileira, uma camisa 9, uma camisa 10. É um menino em quem eu deposito muita esperança, Ryan. E vamos ver. Mas assim, galera, eu confesso a vocês que antes da lista eu já não achava a seleção brasileira favorita a ganhar nada na Copa do Mundo. Depois da lista, a expectativa minha caiu muito. Estou sendo muito sincero com vocês. Caiu muito, muito. Tenho muita expectativa nesse time não. Mas vamos lá, quem sabe vocês nos comentários me animam aí. O que vocês acharam dessa lista do Ancelotti? Fico por aqui, beijo grande, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.